Apocalipse 21, os versos de 22 até o 27. Irmãos, nós estamos estudando o livro que fala das coisas futuras e das coisas presentes. Nós temos estudado Apocalipse com a visão clara de que Apocalipse não foi escrito apenas para os últimos dias, mas para os últimos dias desde que Cristo foi assunto aos céus. Nós estamos vivendo o milênio. Desde que em Atos dos Apóstolos o Senhor Jesus foi elevado, Ele pode voltar no outro dia. E por isso, a mensagem do Apocalipse é coloquial, urgente e aplicável a nós. É uma mensagem de esperança para uma igreja que sofria. Grande coincidência, né? Nós estamos vivendo exatamente um tempo de profunda angústia. Quando o presbítero Ricardo ora e diz assim: Senhor, nós estamos vivendo um tempo estranho. Irmãos, de vez em quando eu chego na sacada do apartamento e olho para o final do dia, está estranho. É um brilho diferente, é uma cor diferente, é um silêncio diferente, é uma coisa diferente. Mas no meio disso tudo, Deus continua sendo Deus. Irmãos, tenho dito todas as vezes, Deus é bom. Todas as vezes, Deus é bom. Seu Cláudio, aos 101 anos, voltou para casa, né? Que bênção. Ontem nós ajudamos no ofício fúnebre da dona Cecidônia, aos 92 anos. Que gloriosa oportunidade de dizer: algum novo membro está agora na Jerusalém Celestial. Oh, glória a Deus. Danielzinho nasceu. E quando diz lá assim, ele nasceu e chorou. E muitas pessoas falam assim, não, mas é óbvio, né, a criança nascer e chorar. Não, no caso dele não. Ele chorou porque o pulmãozinho estava maduro. Então, irmãos, nós estamos aqui para louvar a Deus, não é como um povo louco que não sabe o que está fazendo. Nós estamos aqui para poder dizer glória, Senhor, ao teu nome por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Fala-nos ao coração, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos sair daqui melhor que nós entramos, como orou o diácono agora. Nós precisamos ser alimentados na alma para continuar testemunhando. Nós cremos. É um tempo estranho, é um tempo difícil, mas o nosso Deus continua o mesmo Deus do salmista, no Salmo de número 18, o mesmo. Então, irmãos, o texto do Apocalipse, capítulo 21, os versos de 22 a 27, a amada igreja sentada como está, por favor, acompanhe a leitura do texto de Apocalipse 21, os versos de 22 a 27, quando nos diz o Senhor: nela vi, ou não vi, santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O diácono de plantão, se puder ligar aqui a luz do púlpito, eu agradeço, fazendo favor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Amado Deus, que privilégio nós temos de estarmos na tua casa como o povinho do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. Deus, nós dizemos que cremos, mas temos andado ansiosos. Muitas vezes, ó Deus, nós temos nos preocupado além do que deveríamos e não temos colocado nas tuas mãos como deveríamos. Que a tua palavra venha como bálsamo sobre nós nessa manhã. É uma manhã de muita gratidão no coração. Nós podemos dizer, bradar,
Glórias e aleluias ao nosso Deus, que tem se mostrado misericordioso para conosco. O Senhor é bom. Manifesta, Senhor, a tua bondade, que nós voltemos para casa daqui a pouco com uma certeza imensa no coração. O Senhor veio e falou comigo na igreja. Oh Deus, em nome de Cristo, que seja assim, para o louvor da tua glória, para o alívio do teu povo e para que nós continuemos dando testemunho da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a onipresença de Deus é um atributo incomunicável. Nós não conseguimos alcançar isso porque, por mais que nós nos esforcemos, como é que é esse negócio de uma pessoa estar em todo lugar? Por mais que você saiba aqui, mas não tem jeito, você não sabe o que é isso. Nós nunca vivemos isso. É texto que não é texto. Igualmente, a onipotência e a onisciência são coisas que nós sabemos o que é, mas não alcançamos o que seja. Mas segundo esse texto, que explicita o que o Senhor tem preparado para os seus glorificados, nos permitirá compreender, e você já deve viver de acordo com isso. Então o texto vai nos explicar o que é isso, e nós já devemos viver de acordo com. Irmãos, os pentecostais, eles têm uma expressão que diz assim: toma posse, irmão, né? Então, se a posse das verdades bíblicas, para que elas façam diferença e verdade na sua vida. Conhecimento bíblico não é para conhecimento, mas é para você viver, usufruir e testemunhar de Deus. Se aproprie do que o texto diz, da onipresença, onisciência e onipotência de Deus, vivendo com o seu povo. Desfrute disso, porque isso está ao seu alcance. Às vezes, irmãos, vivemos como mendigos, tendo toda a riqueza espiritual para nos apropriarmos dela. É como o povo de Israel chegando na terra prometida e com medo de entrar e tomar aquilo que Deus já tinha dado. Entra e toma o que é de vocês. Pelo que João descreve, será mostrado que os crentes passarão a habitar não mais no Cronos, e sim no Kairos, o tempo de Deus e não mais o nosso. Um lugar com Deus em que a eternidade é completa, pois não há noite nem dia. É uma coisa só. Você é um crente? Você é uma crente hoje? Então, por favor, você tem passado por tantas lutas que tem tido dúvidas se conseguirá chegar até o fim? Tempo estranho, né, meu irmão? Tempo estranho. Você tem passado por tantas lutas, se você tem dúvida que conseguirá chegar até o fim? Eu estou aqui me segurando na cadeira, né, para não levantar a mão na hora do hino. Seguro estou, não tenho temor do mal. Por quê? Pelo meu Jesus. Foi Ele que começou a obra. Então, eu vou chegar até o último dia, a despeito de mim. Nós veremos nesse texto o que nós temos para usufruir. E aí Thomas Brooks diz assim: no último dia, Cristo será responsável por todos os que lhe foram dados. Portanto, não precisamos duvidar de que Ele certamente empregará todos os poderes da sua divindade para dar segurança e salvar a todos aqueles de quem deverá prestar contas. Então, meu irmão, a obra de Cristo maior não foi durante a sua encarnação. A maior obra de Cristo é depois da sua assunção, porque Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nem dando uma cochiladinha de dia e de noite, Ele está intercedendo por nós. Então, a perseverança dos santos é a perseverança de Cristo em salvar os santos. E é por isso que você vai ser salvo. Não é por você, não. Essa semana estava fazendo um evangelismo e pensando o quanto alguns irmãos pensam diferente de nós. Muito bem, eles pensam diferente de nós, mas serão salvos? Sim, serão salvos. Porque não importa o que nós fizemos, mas o que Cristo tem feito perfeitamente por nós, irmãos. Meu irmão, você habitará numa nova terra onde Deus é tudo de fato, de direito, de qualquer e de todas as formas, porque o seu Senhor e o Salvador Jesus Cristo te garante. Então você vai para esse momento aqui da Escritura, não é por você não, é porque aquele que começou a boa obra há de completá-la.
Deus é o Deus provedor, consolador, livrador a cada momento e a cada instante. Como é que você chegou até aqui? Porque Deus trouxe. Então, irmãos, o que pode nos separar desse amor de Deus? Por favor, só pecado. Pecado deliberado. Porque o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Então, a única coisa que eu vou lhe pedir para temer, tema pecar deliberadamente. Você sabe que está errado e vai fazer. Então, se você está nesse time, tema muito. Pecado está fora da esfera da morada celestial. A igreja militante hoje sofre com o pecado, mas a igreja triunfante está livre da separação. Sonhe com isso. Deus, eu estou indo para um lugar onde nunca mais eu vou pecar. E se eu não vou pecar, e se as pessoas não vão pecar à minha volta, nós nunca mais esperaremos por consequências nefastas do pecado. No Polo Norte, irmãos, existem meses de escuridão. Na Europa, no mês de julho, 23 e 30 tem sol. 23 e 30 tem sol. Você imagina o que é às 11h30 da noite ter sol? Mas você consegue imaginar o que as Escrituras estão dizendo aqui, de um lugar onde não tem escuridão? Você consegue imaginar? Você acorda, está assim. Você acorda de novo, está assim. Não, é sempre assim. Bom, irmãos, para quem gosta de dormir, parece que não haverá sono lá, né? Porque não tem noite, né? Mas pensando nisso aqui também, significa que nós não teremos cansaço. Essa semana eu usei uma expressão com o irmão, falei que estava esbudegado. A pessoa morreu de rir, né? E aí, meditando no texto, eu pensei, Senhor, lá no céu não tem nem essa consequência do cansaço. Eu não vou precisar dormir, eu não vou me cansar. Vamos mergulhar um pouquinho nesse texto, para sair daqui alegre e feliz. Irmãos, a morada de Deus não tem igreja. Como é que é, pastor? Não, a morada de Deus não tem igreja. Vamos ler, por favor? E vamos explicar, né? Verso de número 22, 21, 22. Leiamos. Nela não vi santuário, porque o seu santuário... Bom, irmãos, infelizmente eu estou usando aqui uma expressão errônea, porque quando você diz assim, eu vou lá na igreja. Não, você vai no prédio onde a igreja se reúne. Você não vai lá na igreja, né? Na morada com Deus não haverá templo. Não haverá templo. A igreja pelos séculos dos séculos, o Israel de Deus, que é a igreja pelos séculos dos séculos, agora triunfante de todas as tribos, povos e raças, é que vai estar lá. Não é? E nós ficamos valorizando as construções dos templos quando o que importa são as pessoas. Irmãos, todo extremo costuma ser nefasto. Todo extremo. Então, por favor, nós não devemos fazer palácios e cultuar palácios, mas os templos devem ser consagrados ao serviço de Deus. Os templos devem ser limpos, organizados, porque os templos devem refletir a presença do Deus que se faz junto com o seu povo. É por isso que os templos devem ser, então, prestigiados, porque as pessoas se reúnem para prestar culto, não para assistir culto. Por Efésios 2, 21 e 1 Coríntios 3, 16, a igreja, de fato, são os cristãos, a congregação dos santos que, habitados pelo Santo Espírito de Deus, se reúnem para prestar serviços a Deus. É isso que faz a beleza, né, da igreja. Hoje eu vi uma pessoa voltando depois de bastante tempo, o olhinho cheio d'água, né? Falei assim, vai voar no meu pescoço e vai me dar um abraço. Não pode não. Mas isso está fazendo uma falta para nós. É a comunhão dos santos. É. Você já ouviu que usa-se pessoas para conseguir coisas? É.
mas os cristãos piedosos usam as coisas para alcançar pessoas. Nós usamos tudo o que pudermos para alcançar pessoas para a glória de Deus. E sabe por que não haverá templo na morada eterna? Porque a igreja, a construção, era o lugar aonde vinha-se para encontrar com Deus. Lá, com os crentes, para sempre na presença de Deus, você não precisa vir para encontrar com Deus. Você morará com Deus. Lá, o culto não termina. Irmãos, vivemos num tempo que as pessoas acham que são crentes. Eu amo a Deus, mas não gosto da igreja. Você está achando que você vai para onde, né? Porque a morada eterna é de Deus com a sua igreja. Você acha que você vai para lá mesmo? Mas a construção, então, não é tão importante, porque lá o santuário é onde Deus está com o seu povo. No passado, quando uma pessoa impura chegava na presença do Deus Santo, 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 ela era pulverizada, né? Mas agora você já pensou por que a igreja não é fulminada quando ela está na presença de Deus? Volte comigo, 21, 10 e 11, vamos ler. Por que as pessoas não são pulverizadas na presença do Pai e do Filho? Versos 10 e 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A glória de Deus. Irmãos, a Jerusalém, Nova Jerusalém, é a igreja triunfante. É a igreja que já tem a glória de Deus. Como é que é isso? Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Cristo Jesus. Por que, irmãos, lá no céu nós não somos pulverizados na presença do Pai? Porque nós chegamos na mediação perfeita, única e consumada de Cristo Jesus. Quando nós chegamos diante de Deus, nós temos a glória do Senhor Jesus em nós e por nós. Na morada eterna, com Deus, não haverá construção, porque a construção era apenas um instrumento para a salvação, a santificação e a perseverança dos que foram escolhidos aqui. Guardem isso. Lá não haverá construção, porque a construção aqui era apenas um instrumento de Deus para a salvação, santificação e perseverança dos santos de Deus. E é por isso, irmãos, que cremos biblicamente e confessionalmente que ordinariamente não há salvação fora de uma igreja. Hoje vive-se dizendo assim: mas eu não preciso. Não, fora da igreja não há salvação. Ordinariamente, todos os crentes fazem parte de um hall de membros. Pastor, mas a igreja só tem pecador. O reverendo Dercy é mais do que eu, já viveu mais, mas depois dele ninguém tasca, eu sou o segundo, tá? Então, irmãos, sabe o que tem aqui nesse salão? Só pecadores, lavados e redimidos, sendo trabalhados pela glória do Senhor Jesus. E são esses que vão morar com Ele lá. A morada com Deus não tem construção de igreja. A morada com Deus não tem iluminação. Versos 23 e 24. Você pode ler comigo, por favor? 21, 23 e 24. Leiamos. A cidade... não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus já iluminou, e o poder é a sua mão. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Eu vi pela primeira vez uma cidade que estava tirando os postes em Tiradentes. Tiradentes aqui estava fazendo um trabalho de reestruturação histórica e por isso estava tirando toda a fiação. Mas em alguns lugares do mundo você já não vê fiação há muito tempo porque os cabos são subterrâneos, né? Mas vamos fazer o seguinte, nesse lugar aqui não tem nem poste,
não tem nem poste, mas tem uma claridade, meu amigo, tem uma claridade. E eu fiquei imaginando o seguinte: quando você chega aqui, aquela lâmpada está projetando a luz aqui e fica uma sombra aqui. Se eu venho aqui, então, aqui atrás teriam duas sombras assim. Nesse lugar não tem sombra. Irmãos, Isaías viu algo parecido, muito. 60:19 de Isaías diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Vocês estão percebendo como é que Isaías é escatológico? E tem gente que diz assim, não, porque é Daniel e Apocalipse que falam das últimas coisas. Irmãos, a Escritura inteira fala de Cristo reinando nessa glória bendita. E sobre essa glória, irmãos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E por fim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. A Bíblia vem falando dessa glória, e isso vem passando despercebido para nós, até que você chega na culminância de Apocalipse, e a glória está lá para poder te dizer, nunca mais tem escuridão alguma. A glória de Deus brilha pela sua santidade e perfeição, e Cristo manifestou-nos esta glória. Jesus é a nossa lâmpada. Se a glória de Deus faz com que tudo brilhe por todo o tempo, é através do Cristo de Deus que vem o brilho de nós, para que Deus seja glorificado em nós. Vocês percebem que quando Jesus disse assim, eu sou o único caminho, não existe boa obra sem a mediação de Cristo, não existe salvação sem a mediação de Cristo, não existe glória sem a mediação de Cristo. Vamos resumir a conversa? O que de Deus existe sem Cristo? Começa com na e termina com dá. É isso mesmo. Parabéns, hein? Puxa vida. Irmãos, lembram da expressão de Paulo, da expressão de o corpo glorificado em 1 Coríntios capítulo 15? É o corpo que recebeu a glória de Deus. Esse corpo tem o brilho da perfeição de Deus. O corpo que te foi prometido é um corpo que tem a glória de Deus. Você consegue pensar no que é isso? Elaine, tadinha, como herança familiar, está lá com os 2 joelhos inflamados. 2! Lá na eternidade, não tem joelho inflamado mais. Não tem dor de coluna, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem mais nada disso. Irmãos, Deus não é só luz, mas Jesus é a luz do mundo. 1 de João 5 diz que nele não há treva nenhuma. Por favor, tempos de pandemia. Eu não combinei com o Ricardo a oração dele, né? Mas eu fico aqui ouvindo a oração, yes! Né? Nesse tempo de pandemia, de vez em quando você diz assim, para onde eu vou agora? Você já pensou, Deus, eu estou precisando de uma luz, o que eu faço? Está aqui a sua resposta? Você está precisando de quem? De Cristo Jesus. Mergulhe em Cristo Jesus e diga assim, Senhor, eu preciso ouvir uma voz atrás de mim dizendo, este é o caminho, andai por ele. Mergulhe no Senhor Jesus, Ele é a luz para te mostrar para onde você deve ir, o que você deve fazer. Irmãos, isso é tão fantástico, quando nós deixamos de crer no nosso próprio braço e passamos a dizer, Senhor, entregue está o meu caminho nas Tuas mãos. Faz, Senhor, porque eu não quero. Se eu fizer, eu vou fazer bobagem. Eu quero que o Senhor me ajude. No verso de número 24, eu confesso que a expressão nações me causou surpresa.
Na terra renovada continuará a haver reinos, nacionalidades diferentes serão preservadas. E aí, irmãos, as nações significam toda a humanidade redimida em sua diversidade cultural. Entenda-se, usos e costumes. Irmãos, isso aqui é tão precioso, isso aqui é tão precioso. Recebi um louvor africano um dia desse, o Pai Nosso africano. Que beleza, que coisa fantástica. Então, irmãos, nós temos a nossa forma de cultuar, a nossa forma litúrgica de cultuar, cremos que é a melhor forma, mas não carimbe isso dizendo assim, se não fizer assim não é salvo. Por favor, por favor. Namorada com Deus, há muitas nações, há uma diversidade cultural tremenda, irmãos. É preferível assim, e como George Lade diz, João está usando uma linguagem humana para descrever a universalidade do conhecimento da majestade de Deus. É você chegar, imagine, gente, tem chinês crente, viu? Embora você esteja bem aborrecido com chineses, mas tem chinês crente lá, viu? E aí você vai chegar e conversar com o chinês, e provavelmente nós não vamos falar mandarim não, nem português, viu? Mas você vai amar o seu irmão chinês. Você vai ter amor por uma pessoa de uma cultura completamente diferente, porque você vai estar unido perfeitamente em Cristo Jesus. De vez em quando nós chegamos perto de alguém e falamos assim, mas esse aqui não. Esse povo aí, não. Nós vamos ter surpresas tremendas de todas as tribos, povos e raças. Bom, o que a luz faz, irmãos? A luz mostra as imperfeições, mas faz com que as trevas sumam. Lá na morada de Deus não tem imperfeição, só há luz. Ou seja, nunca mais nós vamos enxergar os defeitos que tanto nos machucam hoje. Terceiro lugar, irmãos, a morada com Deus não tem insegurança. Verso de número 25, por favor, vamos ler juntos? As suas portas a morada com Deus também, ela não tem templo, ela não tem luz artificial e ela não tem insegurança. Você tem assistido o jornal? Irmãos, eu não estou aguentando mais. É o seguinte, o sujeito fica espremendo para ver se ele tira mais um morto. Você já percebeu como é que tem prazer de noticiar? Morreu tantos, morreu tantos. Você quer ficar doente psicologicamente? Continue assistindo o jornal. Continue. Nós estamos vivendo a indústria da morte. Né? Continue assistindo o jornal, você vai ver onde você vai. Irmãos queridos, quadrilhas invadem locais com forte segurança, bandos assaltam bancos. O que é seguro hoje? O que é seguro? Então, irmãos, por favor, a morada com Deus tem plena segurança. Plena segurança. Isso significa o seguinte, as portas jamais se fecham. As trevas dão oportunidade para você fazer algo errado, sem ninguém ver, a não ser Deus. À noite, todos os gatos são pardos. Não é isso? Você já ouviu dizer isso? Pois é, irmãos, isso é um provérbio popular, viu? Namorada com Deus é dia, todos os dias para sempre. E as trevas sempre significam ausência de Deus. De novo, você sabe o que Isaías diz? 61, 10 e 11, diz assim: estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Na sua morada eterna, meu irmão, minha irmã, você não vai ficar preocupado dizendo assim, será que alguém vai invadir aqui? Será que alguém vai levar? Acabou o sequestro, acabou o roubo. Irmãos, uma coisa é
eu dar uma martelada no dedo. Outra coisa é o meu filho sofrer uma martelada no dedo. E outra coisa muito pior é eu pensar num dedinho da Maria Luísa, da Juju ou do Theo sendo martelado. Quando os nossos queridos saem de casa para ir para o shopping, nós pensamos, será que eles voltam? Quando os nossos filhos vêm da faculdade à noite, nós pensamos assim, Senhor, será que chegam? Mas um dia, irmãos, nós vamos poder dizer, nunca mais eu tenho que me preocupar com nada disso. Eu moro na morada eterna. Você consegue pensar em algo assim? Mas por que haverá essa segurança? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O Salmo 91 não será alguma coisa lá, mas vai ser aquilo que nós vivemos já. Sem roubo, sem estupro, sem assassinato, sem qualquer violência, a morada com Deus é toda segura. Quarto lugar, né, irmãos? A morada com Deus. A morada com Deus não tem templo, não tem luz artificial, não tem insegurança e não tem pecado. Versos 26 e 27. Vamos juntos? Vamos ler? Salmo, então, os versos 26 e 27. Leiamos. E lhe trarão Irmãos, há lugares deslumbrantes no mundo. Você já ouviu falar das sete maravilhas? Jardins suspensos da Babilônia, pirâmide de Gizé, estátua de Zeus, templo de Ártemis, mausoléu de Halircarnasso, colosso de Rhodes, farol de Alexandria. Isso são as 7 maravilhas do mundo antigo. Atualmente são a necrópole de Gizé, grande muralha da China, Albatran, os monastérios de pedra, né? Coliseu, Chichén Itzá, no México, uma cordilheira, Machu Picchu, Taj Mahal e o Cristo Redentor. São as 7 maravilhas do mundo atual. Quem nominou essas maravilhas foi uma organização suíça chamada New Open World Corporation. Mundialmente, ela escolheu por votos de internet e ligações telefônicas que bancou a conta. Então, a glória e a honra desses lugares, que se achava que fossem alguma coisa, como crentes fiéis nós veremos que essas coisas não eram nada. As 7 maravilhas, ou agora as 14, né? 13, porque apenas uma, o mausoléu de Gizé, foi que se repetiu do mundo antigo para o atual. Então, das 13 maravilhas que o mundo considerava como os mais belos, nós vamos olhar e dizer assim, não se compara com a minha casa. Não se compara com a minha casa. Meu irmão, minha irmã, você louvará o Senhor Deus a partir daquele momento, porque você conhecerá a Deus de ver. Entenda, nesse momento descrito pelo texto, quando isso aqui estiver feito, você dará glórias a Deus de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Por quê, irmãos? Você glorificará não pelo que crê. Não é porque você crê mais não. É pelo que você está vendo materializado na sua frente. Você glorificará pelo que você creu. Senhor, eu criei, mas eu criei assim. E na verdade é com um porém. Então, você terá a certeza que a palavra de novo se cumpre. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tinha preparado. E aí você poderá dizer para você mesmo, é verdade, não existiu nada comparado o que o Senhor Jesus foi na frente preparar para mim. Dizem que em Minas Gerais, né, que se você não gavar o toco, fogo na coruja, né? Nós somos bairristas, irmãos, mineiro é bairrista. Nós costumamos dizer que as melhores coisas são aquelas que nós temos. O filhinho pode ser feinho, né? Mas aqui em Minas, né, você diz que é o menino mais lindo do mundo. Coruja que não gava o toco, fogo nela.
Mas, irmãos, nos novos céus e nas novas terras, nós não poderemos dizer de coisas que não são verdadeiras. Como filhos estará tudo consumado. Vocês lembram do Éden, antes da queda? Como é que deveria ser maravilhoso aquilo? Será restaurado, irmãos, mas sem abominação, sem mentira. E no verso de número 27, nessa morada eterna, diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem a prática de abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, na morada bendita jamais virá alguém do inferno e entrará nela. Nela estão todos os escritos no livro da vida. Irmãos, quando foi feita essa inscrição? Em casa, você vai ler Efésios capítulo 1, versos de 3 a 14. É o plano eterno de salvação. Você sabe quando é que isso aqui foi planejado e consumado? Antes da fundação do mundo. O plano eterno de salvação. Henry Law, então, diz que o amor eterno elaborou o plano, a sabedoria eterna traçou o modelo e a graça desce para executá-lo. Se você está sendo trabalhado pela graça de Deus, deixa de ser bobo, senhor, como diz o mineiro. Deixa de ser bobo. Se Deus já salvou você, Lucas diz assim: por acaso, tendo Deus nos dado Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, não te dará todas as coisas que são necessárias? Romanos 8,32, meus irmãos. Então, isso aqui já é propriedade sua. Lá nessa morada eterna, você não vai ficar mais com a cara vermelha, porque errou mais uma vez. Lá você não poderá pecar mais. Lá não haverá abominação mais, que é pecado. A igreja que militou aqui lutando contra o pecado, agora é aquela que triunfa com Cristo para sempre, sem pecado. Valeu o custo-benefício, valeu lutar com todas as forças contra o mal que tenazmente me assedia. A morte e o inferno, a natureza pecaminosa, para sempre terão ido embora. Você foi transformado pela glória de Deus. Irmãos, eu tenho que concluir, né? A morada com Deus é o templo para a sua igreja. Deus é a sua luz para a sua igreja. Deus é a segurança para a sua igreja. Deus é a santidade para a sua igreja. Você vai morar lá, a despeito de você. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, que foi elevado até o terceiro céu, ele diz assim: igreja, partir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Irmãos, eu tenho um prazer de estar em velório de crente. Deixa eu explicar, né? Que senão fica ruim demais. Mas ontem, a tia Ceci estava tão bonita, mas ela estava muito bonita. E bonito, os testemunhos dos 9 filhos, 8, né? Porque o Altino já foi recolhido também, presbítero da igreja, um pastor, né? E, sabe, irmãos, a igreja toda em paz e glorificando a Deus. A morte ri para a igreja ri de volta para a morte. Ela não tem autoridade sobre nós. Tem gente que treme nas bases, né? Eu vou morrer. Aí o crente diz assim: oba, hoje eu vou usufruir disso aqui tudo. Estou indo para lá. Irmãos, Graça nos disse uma frase, e eu espero que fique para sempre. Charles Swindoll disse assim: obstáculo é toda coisa que vemos quando tiramos os olhos do foco. Obstáculo é tudo aquilo que nós tiramos os olhos do foco. Irmãos, o que é difícil? Existe alguma coisa difícil para aquele que crê? Existe coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Estamos vivendo um tempo estranho, todo mundo aqui tem lutas, não estou profetizando nada, todo mundo está passando por lutas, as lutas estão aí. Não tire os olhos do foco. Aonde que eu vou ficar olhando, pastor? O autor aos Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele não está no seu umbigo, ele não está nas pessoas em volta, está na morada eterna. Olhe para a sua morada eterna, meu irmão. Recalibre
as suas forças da esperança, porque isso aqui é seu. E quando as coisas apertarem muito, você dá uma olhadinha assim e fala assim, não tem problema não, daqui a pouquinho eu estou indo para lá, isso aqui vai ficar. Fique em paz. Matthew R. diz assim, os que conhecem a Deus e a Cristo já estão nos arredores da vida eterna. Quando as coisas apertarem, olhe, isso aqui eu já estou deixando, já estou indo. Na Septuaginta, as palavras abominação e mentira são usadas para idolatria. Isso pode querer dizer que João está afirmando que na Cidade Santa não haverá pecados horrendos, como substituir a Deus por algo ou alguém. Acabou. Apocalipse 18:13, na cidade do inferno, para os perdidos, jamais haverá luz, mas na morada eterna dos santos jamais haverá trevas. Existem dois caminhos, direita e esquerda. Nunca mais haverá luz. No outro, nunca mais deixará de haver a luz. Queridos, por que não há mal na Cidade Santa? Porque as coisas foram finalizadas e não há mais pecado. Mas, por favor, por que tem que haver porta na Cidade Santa? Não vai fechar a porta? Não tem perigo? Por quê, mas? Para poder dizer a quem hoje ainda pode ouvir que existe um jeito de entrar nesse lugar. Jesus é a porta. Jesus é a porta para você dizer, eu me rendo dos meus pecados hoje e eu quero ser convertido hoje para sempre. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Existe uma porta. Entregue-se àquele que é a glória de Deus e que dá acesso a todas as coisas de Deus. Faça isso hoje. Repouse. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Reverendo Dercy, por favor, nos despeça com a oração final e a bênção, por favor. Posso ficar de pé, por favor? Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que falou muito ao meu coração, o testemunho do meu pai. 5 meses em hospitais ali em São Paulo. E era um crente, eu não. E quando os irmãos da igreja iam visitá-lo, e geralmente nós ficávamos no hall lá no hospital, porque não podia entrar muitas pessoas, eram só 2 de cada vez. E constantemente, quando eles saíam da visita e nos encontravam no hall ali do hospital, eles diziam assim: nós viemos aqui para visitá-lo, para trazer uma palavra de conforto, de ânimo a ele, naqueles momentos finais. E eles diziam assim para nós: nós aqui somos confortados por causa da certeza de vida eterna que ele tem. Ele dizia: eu não tenho medo de morrer. E eu sei que está próximo de eu ir morar com o meu Senhor. E aquelas palavras
eram como espadas no meu coração. E, meus irmãos, eu creio que o maior consolo, o maior conforto para nós é isso. É quando Ele nos chamar ou quando Ele voltar e nos levar para desfrutarmos disso. Não devemos ter medo da morte ou quando Cristo voltar, porque Ele morreu na cruz para conquistar para nós isso. E a palavra que nós temos dele é que Deus nos amou tanto, 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 para nos levar para passarmos a eternidade com Ele. Para isso, Ele teve que mandar o Filho dele. Que tão grande salvação. Vamos orar. Ó Senhor Deus, descrever o seu amor em palavras humanas não dá. A não ser aquilo que está registrado aqui na tua palavra. Quando Davi disse que queria morar no teu santo templo, na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor. Ó Deus, contemplar na entrada Jesus à porta, contemplar, ó Senhor Deus, o altar do holocausto ali, do sacrifício. Contemplar, ó Senhor Deus, a bacia de água. Adentrar, ó Senhor Deus, o lugar santo. Ver, ó Senhor Deus, a mesa dos pães, o candelabro. Ó Deus, o incensário. E uma vez por ano o sacerdote entrava ali no Santos dos Santos. Ó Deus, onde a sua glória era, ó Deus, ali presenciada pelo teu servo. Ó Pai, presenciar a vida de Jesus. Como nós temos esse privilégio também, ó Deus. O Senhor usar um vaso de barro para que transmitisse essa beleza para nós, Senhor Deus, a tua glória. A glória, ó Pai, de estarmos na tua presença eternamente. Isso foi conquistado por nós, um preço muito alto, ó Deus, que ouro, prata, nada poderia, ó Deus, comprar. Nada poderia pagar, ó Deus, essa salvação. E Cristo Jesus derramou o sangue, resgatando-nos, ó Pai, do império das trevas. Ó Pai, que possamos viver cada dia contemplando, ó Senhor Deus, esta glória maravilhosa que foi conquistada para nós em Cristo Jesus. Ó Pai, santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ó Pai, te louvamos por isso, porque a tua palavra mostra, Senhor Deus, a nós, quando meditamos nela, ó Pai, essas coisas maravilhosas. Que a tua igreja, ó Senhor Deus, possa, ó Deus, viver
contemplando, vislumbrando, Senhor Deus, esta glória. E a tua palavra diz que quem tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Ó Pai, sabemos que o Senhor é que faz isso, que opera em nós, por meio de Cristo Jesus, pela atuação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Que possamos ir para os nossos lares, ó Pai, realmente com os nossos corações jubilosos, louvando ao Senhor, porque, mais uma vez, Senhor Deus, o Senhor alimentou a nossa fé, a nossa esperança e também o nosso amor. O amor que foi, ó Pai, dado a nós, transbordados pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, que possamos viver a cada momento, a cada instante, honrando e glorificando o Teu nome. Leva-nos debaixo da Tua graça, do Teu poder,